Olá para todos, um abraço para todos os companheiros dessa casa. É um prazer estarmos aqui novamente para estudarmos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita. Hoje conversaremos um pouco sobre a questão do suicídio, algo muito grave no nosso Brasil. Para vocês terem uma noção, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, divulgou que no Brasil houve um aumento de 7% nas taxas de suicídio, enquanto o índice mundial caiu 9,8%. Isso numa pesquisa feita em 2016 e comparando em relação a 2010, foi a outra pesquisa. Então, de 2010 para 2016, houve um aumento. Então, a gente percebe que o nosso Brasil, ainda mais depois dessa pandemia, de tantas dificuldades que atravessamos, a gente nem sabe que índice que está hoje. Sabemos que no nosso mundo existem muitos sofrimentos, doenças, muitas doenças, violências, desemprego, discórdia, violência, decepções diversas, indiferenças uns com os outros, solidão, egoísmo, ganância, mentira, enchentes, desabamentos, mil coisas. Ou frio demais, ou calor demais. Então, o nosso mundo traz situações que muitas vezes não conseguimos administrar. Surgem os suicídios conscientes ou inconscientes. Os conscientes, quando a pessoa vai e tira a própria vida com uma arma de fogo ou se joga de cima de algum lugar. Os inconscientes, quando a pessoa desanima totalmente e para de se alimentar, para de pedir ajuda, desiste aguardando o desencarne, a morte. Muitas dores existem, muitas crenças também existem no nosso Brasil. Tem os católicos, tem os protestantes, budismo, candomblé, umbanda, muitas religiões no nosso mundo, no nosso Brasil, que nós estamos falando de Brasil. Tem a doutrina espírita, que nos ensina a questão da reencarnação, dos resgates. Muitos dos nossos sofrimentos criamos em outra existência, e aqui estamos nós, procurando corrigir. Muitos conseguem suportar as dores, os sofrimentos, outros não conseguem. Muitas ajudas existem a ajuda individual, mas muitos companheiros não conseguem expressar seus sentimentos e muitas vezes a gente não consegue ajudar porque não percebe os sofrimentos que estão passando. Muitas vezes a gente acha que a pessoa está administrando bem seus sofrimentos, suas dores, e acaba não perguntando, acaba não procurando ajudar. Muitas vezes, quando vamos ajudar, falamos mais das nossas experiências. Muitas vezes administramos bem um sofrimento, e acabamos passando para a pessoa que o nosso sofrimento foi pior do que o dela, mas não conseguimos analisar que muitas vezes a pessoa não administra da forma como nós administramos. O que serviu para nós, de repente, pode ser que não sirva para ela. Mas de qualquer jeito, essa ajuda é importante. Esse contato individual, essa procura em saber o que está acontecendo com as outras pessoas é muito importante. Existem muitas instituições que fazem essa ajuda também. As próprias religiões têm. A doutrina espírita tem um atendimento fraterno, que a gente procura conversar, analisar, se a pessoa conseguir desabafar ali naquele momento. Tem a psicologia, tem neurologista, tem psiquiatria, tem outros profissionais que também ajudam, auxiliando de acordo com a necessidade de cada um. Mas existe um diferente, um especial, que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida,
que funciona 24 horas por dia, o telefone é 188, né? Deixem anotado para quando for necessário ajudar alguém, que possam divulgar o Centro de Valorização da Vida. Não dá orientação, não dá conselho, não fala sobre religião, mas espera que cada um possa desabafar, cada um possa encontrar uma solução para os seus próprios problemas, ao botar para fora, ao falar. Muitas situações são dolorosas e a pessoa acha que não vai sair daquela situação. O CVV escuta, que é a orientação que nós temos de ouvir. O próprio Divaldo Pereira Franco fala, né, no livro Atendimento Fraterno, que temos que ouvir mais do que falar, porque é necessário que a pessoa se abra, que a pessoa fale. Muitas vezes encontra uma solução logo a seguir. Nós que praticamos a doutrina espírita, nós que somos da doutrina espírita, sabemos que a ajuda espiritual acontece muito. Existem casos dentro da doutrina espírita de companheiros que não suportaram o sofrimento e tiraram a vida. E em livros de André Luiz é citado que, chegando no plano espiritual, ele leva uma grande surpresa, primeiro porque não morre, né? O espírito continua vivo. E é passado para ele que aquele sofrimento dele acabaria logo em breve, mas como ele não teve a confiança em Deus, como ele não conseguiu suportar as dores que estava passando e tirou a vida, acabou criando mais sofrimentos para ele, que aí numa próxima existência os sofrimentos seriam maiores. Então nós temos de encontrar soluções, firmeza, resignação, confiança, dedicação, dinamismo para superarmos nossas dificuldades, porque todos nós corremos o mesmo risco. Então temos que estarmos preparados para seguir em frente, né, para superar as dificuldades. Sabemos que somos possuidores do livre-arbítrio, né? Qual decisão vamos tomar? O livre-arbítrio é isso. A decisão é nossa. As dificuldades fomos nós que criamos em algum momento. E o que vamos decidir? Vamos suportar as dores que criamos para nós mesmos e que agora estamos tendo a oportunidade de nos corrigir? Ou vamos tirar a vida, né, e fugir dos nossos compromissos? Existe a questão do auto-amor, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, primeiro temos que nos amar, para depois amar o próximo, depois amar a Deus. Deus foi o que nos criou, o amor maior tem que ser em relação a Ele, mas se a gente não tiver o auto-amor, na realidade a gente não vai amar nada, nem a Deus. Então, quando temos muitos débitos, muitos sofrimentos, muitas dificuldades, muitas vezes começamos a achar que somos esquecidos por Deus. Se fizermos muitas coisas ruins nesse mundo, vem o remorso, que traz desamor, vem a consciência culpada, que muitas vezes fala a nossa consciência de que fugir a essa vida é melhor do que ficar com tantos débitos, se lembrando de tantos erros. Quando não lembramos, ou seja, quando acontece em outras existências, ainda assim fica esse remorso, essa culpa que a pessoa não sabe explicar. Se conseguirmos conversar com os companheiros que estão pensando em tirar a vida, eles sempre vão citar, relatar, que existe algo dentro deles que diz que eles não merecem viver. E é justamente nesse momento que temos que falar desse auto-amor. Por isso que temos que estudar, né, a doutrina espírita, estudar o Evangelho de Jesus para nos fortalecermos e ajudarmos aos companheiros que precisam de ajuda. Não podemos esquecer que a reencarnação não é castigo, né? Muitas vezes. Todos esses sofrimentos que assistimos no mundo
parece que são castigos, mas não são castigos. É a grande chance dada por Deus, é a misericórdia de Deus. Esquecemos as coisas que fizemos de errado e temos a chance de recuperar o passado, fazendo coisas melhores. Muitas vezes não suportamos e fugimos, mas temos que de alguma forma ajudar aqueles que precisam de ajuda, a pedir socorro quando for com um de nós mesmos. Temos que analisar, procurar conversar com aquela pessoa que nós gostamos, explicar o que está acontecendo, inclusive falar que pensou talvez em suicídio. Nós temos que nos abrir, é fundamental. E se identificarmos alguém que esteja precisando, passando por esse problema, que possamos de alguma forma oferecer a nossa ajuda, mas sabendo que aquela pessoa carrega suas dificuldades, nós podemos ajudar da forma que for, mas entendendo que cada um passa por suas dificuldades. Se não conseguirmos ajudar de alguma forma, que possamos divulgar o telefone 188 do CVV, Centro de Valorização da Vida, para que essa pessoa possa conversar, desabafar, mas a decisão, do que ela vai fazer realmente é dela, que depende da evolução de cada um. Dona Ivone Pereira, conforme nós já lemos em diversos livros, Dr. Bezerra de Menezes cuidava dela, porque ela já havia praticado suicídio muitas vezes, algumas vezes, e ele chama a atenção dela, ele fala, olha, cuidado, porque você tem a tendência para o suicídio. Você já fugiu algumas vezes dos compromissos. Então, uma intuição para o mal, uma sugestão ruim, um aborrecimento, uma chateação pode te levar novamente para isso. E ela vigiou, ela confiou em Deus, pediu ajuda, fazia orações pedindo para que ela não praticasse nada de ruim contra ela mesma. E é isso que nós temos que fazer, pedir ajuda a Deus para suportarmos as reprimendas, suportarmos as refregas, suportarmos as dores que criamos para nós mesmos e seguirmos em frente, que um dia isso acabe. E se fizermos somente o bem, receberemos também o bem no futuro. Que possamos cuidar de nós mesmos, estudando a doutrina espírita para sermos melhores, mas que procuremos também ajudar aqueles que necessitam. E se não puder, possamos divulgar o telefone do 188, que é o Centro de Valorização da Vida, CVV, tá bom? Fiquem todos com Deus e se cuidem, tá bom? Tchau, hein?